Bom dia! Hoje no Cruzeiro Rural nós vamos falar sobre um parasita que vem atacando os gados no Cerrado brasileiro. Esse parasita vem causando muito prejuízo para os pecuaristas e mal-estar para os animais. Na propriedade da família Gomes, os gados vêm sendo importunados pela Hematobia irritans, conhecida popularmente como mosca dos chifres. Agora nós vamos falar com a repórter Bianca, que se deslocou até a fazenda da família Gomes para ver a situação dos gados. Bom dia, Bárbara, bom dia, Isabela e bom dia a todos. Venho diretamente da fazenda da família Gomes com o proprietário Gabriel, que veio nos informar o que está acontecendo com o seu gado. Pode nos contar um pouco mais? Bom dia. Então, eu tenho notado que eles estão tendo um comportamento de estresse e está resultando em perca de peso e estão tendo uma má alimentação. E agora eu tenho observado que tem muita mosca ao redor deles. Agora, vamos observar algumas informações. Ciclo biológico das moscas dos chifres. Em geral, elas permanecem em seu hospedeiro, deixando apenas para voarem para outro hospedeiro, ou no caso das fêmeas, para poderem fazer a realização da postura. A postura ela é realizada em grupos, geralmente em fezes frescas ou no solo abaixo das fezes. Esses ovos eles eclodem rapidamente, em torno de 24 horas, se a umidade for alta. As larvas elas podem amadurecer no período de 4 dias, com a umidade adequada e a temperatura ela tem que estar por volta dos 27 graus. As temperaturas baixas e o clima seco, ele retardam o desenvolvimento das larvas e mantém as larvas nos ovos. Período da pupa. Bom, nesse período, a camada externa da pele das larvas, elas começam a se endurecer, formando uma casca, e dali ela começa a evolução para se tornar uma mosca adulta. Esse período, ele acontece aproximadamente entre 6 a 8 dias, e ao emergirem, as moscas adultas, elas procuram seu hospedeiro e nele permanecem. Essas moscas, elas sobrevivem ao inverno como pupas, abaixo do estrume, e elas emergem como adultas na primavera seguinte. O ciclo ele é curto, que dura de 16 dias, mas no verão ela pode completar o ciclo de 8 a 9 dias. E as moscas adultas, elas vivem em torno de 20 a 50 dias. Por meio de estudos, foi comprovado que a Hematobia irritans, ela prefere gados adultos, atribuindo a uma menor mobilidade e sensibilidade. Foi comprovado que algumas raças, como o gado Brahman, por exemplo, eles têm maior capacidade de secreção de sebo. E esse sebo faz uma ação repelente e assim as moscas não chegam perto dele para poder se alimentar do animal, né? Assim, as moscas elas acabam preferindo as raças de animais puros europeus, como o Aberdaman Angus e a Charolesa. É comprovado também em estudos que as condições de baixa infestações, o efeito da cor do animal, ela se torna evidente. Sendo assim, o maior número de moscas é encontrado em animais de pelagens escuras. Porém, quando a população de mosca atinge o nível superior a 130 por animal, o efeito da coloração da pelagem ela se torna menos perceptível para a mosca. Materiais e métodos. A pesquisa no qual o artigo se baseia foi feita na Universidade Federal de Campina Grande, no município de Patos, no período de abril de 2011 a setembro de 2014, onde, segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, os índices pluviométricos anuais são de 600 e 700 milímetros na estação de chuva, que acontece de janeiro a maio, onde ocorre 90% das chuvas, e a estação de seca, que ocorreu de junho a dezembro. A temperatura média anual é de 30,6 graus Celsius, com pouca variação ao longo do ano. Durante o período do estudo, as variações climáticas, como precipitação pluviométrica e a umidade relativa do ar, foram analisadas diariamente em estação meteorológica que fica perto da área do estudo. Durante o estudo, a fazenda continha 62 animais, porém só foram monitoradas somente 26 vacas e um touro, que permanecia junto às vacas. No início do experimento, as 26 vacas estavam em lactação e eram ordenhadas diariamente. Os animais utilizados para o estudo tinham idade entre 4 a 10 anos e foram mantidos sem tratamento antiparasitário durante todo o estudo em um sistema semi-extensivo em uma área de campo nativo predominantemente de malva branca e capim-panesco. Contagem das moscas. As contagens individuais do número de moscas foram realizadas a cada 14 dias em todos os animais do estudo. As contagens foram feitas por uma única pessoa entre as 7 e 8h30 da manhã. As infestações totais foram baseadas no número de moscas contadas, sendo o número de moscas estimado a partir
grupos de 5, 10 ou 50 moscas em infestações maiores. As infestações são maiores em touro. Atribuindo a uma menor mobilidade e sensibilidade por parte dos touros associados a fatores hormonais, como concentrações de testosterona, foi observado que, por conta desses fatores hormonais, as infestações em touros são maiores do que em vacas. Análise descritiva e de correlação entre o número médio de moscas por animal e parâmetro climático. Foi realizado um estudo descritivo de correlação através do programa SIS entre o número médio de moscas por animal e o parâmetro climático, como temperatura média, umidade relativa média e precipitação pluviométrica acumulada nas datas de contagem. Análise de variância com o fator ANOVA ONWAY. Para a comparação das contagens do número de moscas entre meses e entre anos, foi realizada por meio de uma análise de variância com o fator ANOVA ONWAY. Agora vamos analisar o gráfico. Aqui podemos observar a variação de temperatura, umidade e precipitação pluvial de acordo com os meses de 2011. As condições climáticas observadas durante o estudo foi típico da região, com as temperaturas médias mensais variando entre 24,5 a 31 graus Celsius e a umidade média de 57,7%. Bom, para uma região com índice pluviométrico anual de 600 a 700 milímetros, os anos de 2011, que tiveram 911,7 milímetros, e de 2014, que tiveram 779,8 milímetros, foram chuvosos, enquanto 2012 e 2013, onde 2012 teve somente 219,6 milímetros de chuvas e 2013 teve somente 427 milímetros de chuva, foram praticamente de secas, fazendo com que o período de janeiro a abril foi mais chuvoso, enquanto o bimestre de agosto a setembro foi de mais seco. Sem chuvas de 2011 e 2013 e com apenas 1,7 milímetros em 2014, setembro foi o mês mais seco durante o estudo. As baixas infestações elas foram observadas em abril de 2011, decorrente do tratamento de inseticidas anteriores no início dos estudos, e foi observado somente 24,8 moscas por animais. As moscas elas apresentaram um comportamento bimodal, com picos populacionais geralmente entre outubro e novembro, onde era observado um rápido e acentuado aumento das infestações, e em março, onde havia um progressivo declínio. E as menores infestações elas eram sempre observadas em agosto. Os resultados da contagem elas não apresentaram diferenças estatísticas significativas entre os anos de estudos, mas a contagem elas mostraram diferenças entre os meses de pico populacional, que era de outubro, novembro e março, e os de menores infestações, que era de maio a julho. Não há correlação significativa entre as contagens de moscas e as variáveis climáticas. Nesse gráfico, é possível observar a frequência em porcentagem mensal de bovinos com infestações acima de 100 moscas em rebanho Cindy, de abril de 2011 a setembro de 2014, no semiárido paraibano. A infestação desse rebanho se dá principalmente por causa dessa região, que é uma região de extrema umidade, altas temperaturas e de verões chuvosos. Os principais sinais da presença desse parasita são: os animais vão estar em estresse devido às mordidas doloridas dessa mosca, eles vão ter perca de apetite, o que ocasiona perca de peso e diminuição na produção de leite. As feridas abertas devido à mordida podem ser portas para novos agentes infecciosos, e em casos mais graves pode gerar uma anemia que leva à morte. Bom, uma forma de prevenção é utilizar os mosquicidas pulverizadores e também os brincos inseticidas. Bom, Gabriel, espero que tenha ajudado. E voltamos para o estúdio com a Isabela e a Babi. As infestações apresentam um padrão bimodal, com picos populacionais anuais em março, que são os períodos das chuvas, e outubro e novembro, que são as épocas de seca. Os picos de infestação nas estações chuvosas se assemelham à situação das moscas em outras regiões do país,
Os picos de infestação na seca estão aparentemente associados a um microclima favorável e ocorrência de chuva após um período de estiagem. Sobre a dinâmica populacional da mosca dos chifres, elas adquirem características peculiares no semiárido, já que os principais fatores climáticos em outras regiões apresentam pouca variação de temperatura ou frequência escassa e irregular por conta de chuvas, aliada à influência microclimática de grandes reservatórios, relativamente comuns no Nordeste. No próximo bloco vocês vão ver giardia em cães e gatos e ruminantes, anófilis, dermatotopia, hominis e muito mais.